Maravilha, tudo bem? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Já parou para pensar o privilégio que nós temos de saber que mesmo que somos pecadores, apesar de sermos falhos, Jesus, através do seu Espírito, habita em nós, o nosso corpo, isso mesmo, ele habita em nós. E o versículo 20, o final, diz assim: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Toda a nossa vida, ela procede de Deus. Paulo diz: não sois de vós mesmo, porque foste comprado. Estávamos escravizados pelo pecado, sob o domínio de Satanás, até que um dia encontramos com Deus e aceitamos a sua palavra, e nós hoje pertencemos a Cristo, somos propriedade peculiar dele. É por isso que nós não podemos fazer da nossa própria vida o que queremos. É por isso que desagrada a Deus quando alguém usa o seu corpo como instrumento do pecado. Paulo diz para nós não aproveitarmos a liberdade que temos para dar ocasião à carne, pois algumas pessoas pensam que liberdade espiritual é fazer o que quer. Na ideia do mundo, liberdade pode até ter esse pensamento de fazer o que quer, ir onde quer, mas na verdade, liberdade é poder fazer tudo aquilo que agrada a Deus sem ter alguém que nos impeça. E isso, o homem fora de Deus, ele é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo, por isso ele é um prisioneiro. Quando alguém se rende a Cristo, essas cadeias são quebradas, essas cadeias são rompidas. Agora essa pessoa, ela pertence ao reino de Cristo, ao reino de Deus, e não ao seu próprio reino, ou do mundo do pecado, ou do diabo. Aí diz que não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha, templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Como pode nosso corpo glorificar a Deus se ele for motivo de cobiça? Como podemos glorificar a Deus se o nosso corpo é um instrumento para atrair a atenção dos outros, levando estes a pecarem? Como o nosso corpo pode glorificar a Deus vivendo de forma indecente e imoral? Amados, vivemos em dias difíceis, que se nós for observar pela aparência, é complicado saber quem serve a Deus e quem não serve, porque antigamente, olha para mim, olha, preste bem atenção, antigamente parece que tudo era pecado, tudo era errado. A vontade de agradar a Deus era tão grande
que as pessoas elas exageravam muito e aí respirou, pecou. Mas nós estamos vivendo uma situação que não é diferente, só que o contrário. A nossa época agora, preste bem atenção, parece-nos que nada é pecado. Cada um criou sua própria doutrina, sua própria ideologia, a sua própria filosofia de vida, em que eu sou capaz de decidir o que é certo, o que é errado para mim. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não anda pelos seus próprios princípios. Ele anda pelos princípios da palavra de Deus. Veja o que está escrito ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nós, no passado, ouvia muito algumas pessoas do mundo dizer assim: quando eu me converter, quando eu virar crente, eu vou ser que nem o João, que nem o Antônio, que nem o Pedro, como aquela pessoa. Mas, de um tempo para cá, essas expressões ou o equivalente não existe quase. Por quê? Porque as pessoas não encontram mais motivo da glória de Deus manifestada na vida das pessoas. Não adianta ter um caráter encoberto, uma reputação encoberta. A luz de Cristo tem que aparecer para que todo mundo veja a glória de Deus e glorifique a Ele através de seus servos. Mas estamos vivendo uma época tão vergonhosa. E isso não estou dizendo apenas das mulheres, homens. Como é que você é um servo de Deus? Sai por aí pela rua, hein? Homem, servo de Deus, de cueca, de bermudinha, sem camisa, na rua, publicamente. Como as pessoas vão olhar para você dentro da nossa cultura e vão entender como uma luz que brilha como o sal da terra. E não adianta me olhar com essa cara dizendo que eu sou religioso, porque essa é a desculpa de todos que vivem na carne. Isso são obras da carne, porque isso escandaliza, isso traz falta de credibilidade. Você poderia imaginar Jesus com esse comportamento? Qualquer coisa social que não foi errada, Jesus estivesse entre nós fisicamente, ele faria. Agora, em seu lugar, o que faria Jesus? Agora, você, moça, você, rapaz, você, serva de Deus, como é que pode servir a Deus e viver com essas vestimentas que parece que pegou um recorte de um tecido e fez para si uma vestimenta tão decotada, tão transparente, tão curta? Isso é falta de temor a Deus. Como é que o nome do Senhor pode ser glorificado com essa vestimenta? E aí você, onde passa, alguém mexe com você, homem, ou com você, mulher, aí você entende que é porque é bonitinha, porque é bonitinho, é lindo, é linda. Não é não. É o cheiro da carne. É a falta do temor a Deus. E você que vai para a praia, fica nu por lá e ainda coloca foto no Facebook, coloca foto na internet, coloca foto no WhatsApp. Onde está o Espírito de Deus? Onde está o senso crítico? Onde está o temor do Espírito que habita em nós, se é que Deus ainda habita em muitos de nós? Porque Sansão pensou que Deus ainda estava com ele até um dia, depois dele brincar tanto, ele se levantou dizendo: vou vencer os filisteus como das outras vezes. E aí diz a Bíblia, e não sabia ele que o Senhor tinha se retirado. Como é que nós estamos vivendo? A Bíblia diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nossos princípios
se desviaram da nossa vida. Nossas palavras não correspondem ao que nós vivemos. Esse negócio da gente viver dentro do templo bonitinho, decentemente, apesar que muitos não se comportam como servo de Deus, nem dentro do templo. Sim, mas tem uns que se comportam, mas quando a gente encontra fora do templo, é uma coisa feia, vergonhosa. Para você que não está gostando, é porque o Espírito de Deus está cobrando de você. Converta o seu coração a Deus, volte para Ele. E aí, sabe o que é que fica mais embaraçoso? É que algumas pessoas de outras religiões, ou pessoas que não é crente, vai visitar as igrejas evangélicas, o sistema evangélico, e vão decente, pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas de outra denominação, e quando chega em outro lugar, os receptores ou as recepcionistas, as pessoas que devem recepcionar, dando um bom exemplo, se comporta de maneira tal que os visitantes vão embora dizendo: é isso aqui que é ser santo. Pedro disse, repetindo a palavra de Deus: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Será que as suas vestimentas refletem a santidade de Deus? Também as nossas palavras. Servo e serva de Deus, cuidado com as palavras. Não estou dizendo no sentido aqui de falar mal, porque também é errado, mas não é isso que estou dizendo. Pessoas com cada palavrão, com cada gíria, pessoas que cometem escândalo, usando seus lábios para o mal, para amaldiçoar. O olho não aguenta ver a indecência que está por aí. Cuidado, não importa onde você estiver, cuidado para onde olha. Cuidado com a maneira que vive. Eu preciso ser santo, você precisa ser santo. E agora não podemos falar mais nada sobre santidade. Nossas mensagens, já observou você, pregador, que nunca mais você falou sobre santidade? E quando fala, são umas palavrinhas no meio da mensagem. Sabe por quê? Porque nós somos refutados quando falamos essas verdades. Nós somos rejeitados quando falamos isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. A nossa vida deve ser luz que brilha. Que a glória de Deus venha brilhar sobre nós. Não estou falando aqui de usos e costumes, não. Roupa curta não é uso e costume, isso é indecência, faz parte da doutrina. Homens e mulheres de Deus, perdemos a credibilidade por mínimas coisas, porque banalizamos o templo do Espírito, a nossa vida, e a indecência está no contexto da prostituição, da imoralidade, da lascívia, provocando os outros, observando a cultura de outros países, observando a cultura de que não teme a Deus, imitando para a vergonha do Evangelho. Mas nós não podemos envergonhar o Evangelho e nem o Evangelho se envergonhar de nós. Onde vamos parar? Desperta, meu irmão. Coloque em ordem a sua vida espiritual. Não seja o motivo da Igreja de Jesus ser zombada, ser escandalizada. Onde é que nós vamos parar com isso? Onde está o Espírito de Deus? Mas ainda tem tempo para nós nos arrependermos e nos reconciliarmos com Deus. Não adianta ser pregador, ser pastor, ser presbítero, evangelista, diáconos. Não adianta ser cantor e viver uma vida vergonhosa. Nós queremos ouvir Deus falar conosco, mas como Deus falar se vivemos fazendo vergonha, envergonhando o nome dele? Nós não podemos envergonhar Jesus. Deus deu testemunho de Jó. Deus diz que andou com Noé. A palavra de Deus diz que Deus andou com Enoque. Mas ele poderá dar testemunho para nós, de nós, dizendo que andou conosco. Qual o testemunho que Deus daria de você e de mim? O que Deus falaria a meu respeito se ele comentasse a meu respeito com outra pessoa em meu lugar, em seu lugar? O que faria Jesus? Busca o Espírito Santo. Não vai nessa conversa de nada a ver,
porque isso é doutrina de Satanás, pelos aqueles que perderam o Espírito Santo da verdade. Aqueles que perderam a palavra de Deus e vivem só na teoria e criaram o seu próprio evangelho, agora tudo pode, nada a ver. E por que a nossa espiritualidade atual não é melhor do que a do passado? Por que a nossa fé não é melhor do que a deles? Por que a nossa estrutura espiritual não é mais profunda do que a deles? Se hoje nós estamos tão certos, conhecedores de tanta verdade, por que só vemos pessoas lamentando que no presente está tão difícil ser cristão? E a nossa luta não é no sentido do povo do mundo, é pelas próprias pessoas que se dizem ser serva de Deus, que deveriam servir de exemplo e não são. Não estou dizendo de alguns, nós estamos dizendo de milhares de pessoas. Uma porcentagem das pessoas que se dizem cristãs estão fazendo vergonha para a própria igreja ou para a própria família, para o próprio marido, para a própria esposa. Escândalo. A Bíblia diz: ai daquele que escandalizar. É lícito que venha, mas não seja você o promotor do escândalo. Seja você o promotor da glória de Deus, que o Espírito de Deus venha habitar na sua vida, na minha vida. É hora de nos consagrarmos e buscarmos ao Senhor. Ai daquele que escandalizar. Jesus está voltando. O fim está próximo. Não escandalize a igreja de Deus, nem o mundo. Não escandalize.